Jaque Moça Pires, 2015. Trabalho de conclusão de curso, TCC, desenvolvido dentro do programa curricular do curso de Teologia da Claretiano. Recentemente o assunto tem ganhado relevância devido a movimentos religiosos neopentecostais sobre a teologia da prosperidade, cujo termo maquiavélico foge da literalidade teológica e etimológica do sentido da frase, ou movimento antidefeso. O trabalho em formato pôster digital está constituído a partir de pesquisas bibliográficas, seguido de exemplos ilustrativos. O trabalho de conclusão de curso será apresentado agora, seguindo a formatação normatizada pela ABNT para trabalhos científicos e as instruções constantes no site da Claretiano para esta finalidade específica do TCC. A teologia da prosperidade se encontra distorcida pelos interesses particulares dos pastores em explorarem financeiramente aos fiéis cristãos de forma vil e covarde, pois os atingem onde estão mais vulneráveis, que são nos sonhos e na fé. A prosperidade que pregam é somente para os pastores que a usam para extorquir os fiéis e, consequentemente, enriquecerem. Eles ensinam que Deus recompensa com bênçãos financeiras e curas milagrosas somente aos dizimistas fiéis e quem contribua com ofertas valiosas. O Evangelho da Prosperidade, surgido nas décadas de 70 a 80, veio associado com o evangelismo da TV de Jimmy Swaggart, Tammy Bakker, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e Frederick K. Zewai, e espalhou-se rapidamente, como qualquer outro negócio promissor, no Brasil, onde a população é presa fácil, por suas características religiosas e culturais. Mas a prosperidade é de Deus e jamais será completa sem Ele. Todavia o dom gratuito de Deus é para todos, pela fé e obediência, não pelas ofertas nem sacrifícios materiais. Historiografia da Teologia da Prosperidade. A Teologia da Prosperidade remonta à Reforma Protestante de Martinho Lutero na Alemanha no início do século X. Não haverá discussão sobre outros envolvidos na Reforma Protestante, porque dedicavam-se à teologia em si, enquanto Lutero, que era advogado e fez doutorado na Universidade de Wittenberg, Lu, que hoje tem o seu nome, possui essa visão econômica social, de prosperidade, de melhor destinação dos recursos aos cidadãos na subsistência, em vez de servir apenas para sustentar a burguesia eclesiástica. A Segunda Reforma Protestante, de João Calvino, Suíça, 1509-1564, que foi originalmente um movimento luterano, inspirou Jean Bodin, 1530-1596, e Jacques Bossuet, 1627-1704, adaptando a reforma protestante ao poder político para em troca ganhar graça aos olhos do rei ao declararem o preceito do direito divino dos reis de governar, como os eleitos de Deus, no absolutismo monárquico, autoritário, que culminou com a declaração do rei francês Louis Philippe, que estimou tradução em português: "O Estado sou eu". A teologia da prosperidade foi muito criticada por seguir uma história semelhante a essa do parágrafo acima, onde a vontade de Deus, através de versículos da Bíblia, é usada para justificar a riqueza de líderes religiosos, que pelo uso dos meios de comunicação, rádio e TV, submetem as populações cristãs à relação servil, muito semelhante à de escravos, tornando-os seus súditos, ou mesmo, adoradores. Pregam a teologia da prosperidade para quem for obediente, dando dízimos e ofertas em troca de salvação e fortuna, ameaçam pelo temor do inferno e do castigo de Deus, como que se reintroduzissem as indulgências medievais, sob o nome de dízimo e ofertas, sejam destinadas a eles, utilizando-se enganosamente de trechos bíblicos para dissuadirem os fiéis. Jesus na Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, Lucas 10.7 digno é o trabalhador do seu alimento, Mateus 10:10, e o servo de Deus deve ser alimentado e ter conforto, mas o excedente das ofertas e dízimos, deveria retornar ao povo em forma de templos, melhores instalações, projetos sociais, culturais, comunitários, desportivos e outros. A Bíblia não especifica isso, explicitamente, porque supõe-se que todo cristão vai agir dessa forma solidária dentro dos princípios filosófico-cristãos éticos e morais, ensinados por Cristo. João 13:35. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. No Velho Testamento para com os necessitados, como os órfãos e as viúvas, as espigas pequenas deviam ficar no campo para o residente forasteiro, para o menino órfão de pai e para a viúva. Deuteronômio 24:2.19 e 21. Eu salvava o atribulado que clamava por ajuda, e ao menino órfão de pai e a qualquer que não tinha ajudador. Jó 29:12. E no Novo Testamento a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.
Tiago 1:27. Não havia nem mesmo um só necessitado entre eles, porque fazia-se distribuição a cada um, conforme tivesse necessidade. Atos 4:34, 35. A assistência social é obrigação dos cristãos e dos líderes cristãos, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2:26, também Tito 2:2.11 e 14, Hebreus 10:2.23, 25 e 13, 2.20 e 21, 1 Pedro 2:9 e 12, e Apocalipse 22:2.12 e 14. Ótimo é retidão, justiça, caridade, compaixão, amar ao próximo, ajudar aos necessitados. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. E dos novos convertidos, aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28, copiando a Cristo. Ide, pregai o evangelho, expulsai os demônios e curai todas as enfermidades. Mateus 10:8, Marcos 16:2.16-17. Porque cristãos são aqueles que seguem a Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, confirma. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Orações e dízimos não vão levar ninguém ao paraíso ou à salvação, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:7, 8. Quer mais? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício. Oséias 6:6. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9:13. Por quê? Ora, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. E quanto Malaquias 3:8-10, 8. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Essa passagem é para alertar aos líderes religiosos que não roubem os valores da casa de Deus, e não para os fiéis. Descreve Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, e os dízimos destinavam-se, exclusivamente, aos levitas, descendentes de Levi, como está relatado em Números 18 e 21. Do aos levitas todos os dízimos em Israel, não servindo de argumento, para quem não é descendente da tribo de Levi. É justo que se dê o dízimo, contanto que não prejudiquem os alimentos da família, como já estudamos acima, porque Deus jamais irá beneficiar um líder religioso bem alimentado contra o faminto, tirando o alimento da boca de seus filhos. É o contrário, repartir o pão é símbolo da comunhão de Cristo. Quando Jesus viu a multidão faminta, ele obrigou os seus discípulos a dividir com eles os 5 pães e 2 peixes, que era todo o mantimento que tinham. MC 6, 35-42. Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de dinheiro, foi Ele que criou tudo que existe, não tem nada que Ele compre, nem nada que Ele venda por dinheiro. O dízimo era uma forma de o Senhor dar aos estrangeiros, pão e vestes. Lê 27, 30 e 32. Quanto aos órfãos e viúvas, inúmeras passagens mostram que os dízimos os sustentavam, amenizando o sofrimento pela ausência do marido, para as viúvas, e dos pais, para os órfãos. Era mandamento de Deus e tinham função social, para sustento dos órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas, descendentes da tribo de Levi. Deuteronômio 14, 2.28-29. Deuteronômio, do grego deuteros, segundo a, e nomos, que significa lei, é o 5º livro do Pentateuco. 16 e 11, 14. Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu, e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. 24 e 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. 24, 19. Quando, no teu campo, cegares a messe e, nele, esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. 20.
Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. 21. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. 26, 12 e 13. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então, os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. 27, 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, Amém. A verdadeira teologia da prosperidade é fiel ao nome e à vontade de Deus na vida de qualquer pessoa que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10 e 10. O arrependimento é o único preço para a remissão dos pecados e que a pessoa seja obediente, permanecendo em Cristo Jesus, e será abençoada ricamente. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Lucas 11 e 11. No livro de Lucas 5 e 32 lê-se, Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Atos dos Apóstolos 2 e 38. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Jesus ensina. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Concluindo, em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 13 e 24. Serão os meus pecados grandes demais para serem perdoados? Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1 e 12. Porque, para Deus, não há acepção de pessoas. Romanos 2 e 11. E, ainda, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10.34. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 13 e 23. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Finalmente, aqui se define a teoria da prosperidade, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Sabemos que os filhos de Deus são co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:2.12 e 17. Resumindo, todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, arrepender-se verdadeiramente de seus pecados e não tornar a eles, vai e não peques mais. João 8 e 11. Deverá obter prosperidade na vida, é uma consequência do reino de Deus e do relacionamento com o Pai em Cristo, que nos torna herdeiros. Mas não basta ser ordenado príncipe ou princesa, é necessário tomar posse da benção. Tomando posse da benção. Isaías 61, 2. Põe-te em pé. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando a pessoa verdadeiramente está em Cristo, seus hábitos mudam porque o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte de você, e esse poder pode ser percebido por outras pessoas, na sua família, no seu trabalho, em sua vida em geral. Você receberá dons preciosos como palavras sábias, ideias, livramento do perigo. Salomão ensina que o prudente prevê o mal. Provérbios 22:3, confirmado, em Provérbios 28:26. Livre-se dos vícios, idolatrias como novelas, futebol, cantores, celular. Dedique-se às suas responsabilidades em crescer, reivindicando tudo aquilo que é seu por direito como filho de Deus, herdeiro em Cristo. Suas bênçãos serão do tamanho dos seus atos, direção e sabedoria. Seja você, acima das vontades do corpo e tentações da carne, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. 2 Timóteo 4:7. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Tudo aquilo que não edifica não procede de Deus. Não permita em sua vida nada que seja impedimento para sua prosperidade, sua vitória. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor. Êxodo 25. Tenha autocontrole, herdeiros de Cristo, como está escrito em Efésios 4:26. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tradução KJV. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Relata Tiago 1:20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus.
Confirmou Eclesiastes 7:9. Não permitas que irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Procure sempre seus direitos quer na justiça de Deus, quer nos tribunais de justiça terrenos, que foram criados por Deus para que não se faça a justiça com as próprias mãos. Veja a mãe que teve os filhos trocados enquanto dormia e procurou o tribunal na justiça de Salomão, e através de sua sabedoria, teve seu filho restituído, recebendo o que lhe pertencia por direito. Leia em Reis. 3, 16-28. Porta larga ou estreita, a escolha é sua. Não pense que é fácil seguir a Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:2-13-14. Tendo que abster-se de muitas coisas que lhes são agradáveis, mas prejudiciais. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm. 1 Cor. 6:12. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isaías 49:8-10. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 1-4. Deus através da Bíblia ensina os meios, para que nós, sendo fiel a ele e confiando nele acima de tudo, sejamos como Davi que venceu ao gigante Golias, e Samuel 17:1-58. Gigante, que na vida de você leitor, pode ser uma enfermidade, o vício de um ente querido, o êxito nos estudos ou negócios, não importa, é só crer e se esforçar para realizar algo, não para ti apenas, mas sabendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Tome posse. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus o Senhor. Provérbios 21:31. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O Senhor liberta os cativos, abriu o mar vermelho a Moisés. Ex. 14.21-28, fazer chover maná no deserto. Ex. 16.31, acalmou a tempestade a Pedro. Ele c. 8.22-24, e fê-lo caminhar sobre as águas para ir ter consigo. Mt. 14:2.22-33, ele ordena que se encha a rede dos pescadores. Ju. 21:6, ele fez o sol parar para trazer vitória. Joel 2:31, em nome de Jesus, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Deus quer seguidores com preparação, atitude e perseverança. Prosperidade, queridos, não é fruto da graça de Deus, a salvação sim, mediante a fé em Cristo. Efésios 2:8-9. Paulo ensina que fomos criados para as boas obras. Efésios 2:10. E ele conhecia leis como um advogado, o conhecimento, que lhe salvou a vida diversas vezes. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Atos 22:3. E o mesmo se repetiu com Davi. Davi não era um louco a combater Golias. Conjuntamente a fé ele havia treinado para enfrentar perigos em seu futuro. Deus não venceu por ele, ele havia se preparado, estudado, treinado, aperfeiçoado, se precavido. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.
1 Samuel 17 2.33-35. Jacó prosperou pelo fruto de seu trabalho. Gênesis a 30:43. Ele prosperou enormemente e teve rebanhos numerosos. Foi o primeiro a aplicar técnicas de melhoramento genético em ovelhas, ovinos, enquanto José não se limitou ao dom de interpretar sonhos, mas buscou capacitar-se nas engenharias, agronômica e civil, para cumprir o seu destino, sua missão, e se tornou o maior do Egito, depois do faraó. Não desperdiçava oportunidades e era abençoado por isso. Gênesis 40:14. Porém lembra-te de mim, quando te for bem. Faças menção de mim a faraó. Disse José ao copeiro, mordomo do faraó do Egito. Não há outro caminho para a prosperidade além do trabalho. G.32.19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Esther era trabalhadeira e não desperdiçava as oportunidades, tornando-se rainha e esposa do rei Assuero. Esther 7, 1-10. E finalmente, Débora, a 1200 a.C. foi profetisa e juíza de Israel, não passava de uma mãe de família. JZ 4.4, JZ 5.7. Isso é prosperar. A Bíblia ensina a administração, a não se tomar dinheiro emprestado, e nem cobrar impondo humilhações, diz a palavra, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Ezequiel 18:7, 8. Lições de economia e empreendedorismo, estão nas Escrituras. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Provérbios 31:24-27. Através da luta se obtém vitória e quem murmura já está derrotado. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Romanos 9:20. A palavra murmurar e seus derivados são mencionados 44 vezes na Bíblia. Salomão ensina em Salmos 19:14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Quem é que gosta de estar perto de quem só vive reclamando? A mulher sulamita perdeu o único filho que lhe fora prometido por Deus e não se desesperou, mas a todos quanto lhe perguntavam como estava, ela respondia: tudo vai bem. Sabia que todo o qual não podia ajudá-la só lhe custaria mais pena. Imediatamente, buscou a quem pudesse solucionar seu problema, e então, Deus, através do profeta Eliseu, ressuscitou a seu filho amado. Se quiser pena dos outros, conte suas tristezas, mas se quiser ver o milagre de Deus na tua vida, busque soluções e o Pai misericordioso lhe restituirá tudo o que perderdes e muito mais lhe dará. Mateus 7:8. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Confirmado em Lucas 11:10, Mateus 7:9, Mateus 7:7 e Salmos 37:4. E aos que fogam em murmurar, saibam que Deus odeia os que murmuram. É uma das abominações descritas em Provérbios 6:2.16-19 e Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Reclama da chuva e depois do sol, mas não haverá alimento em sua mesa sem estes. Reclama de seu emprego, mas é de onde vem seu sustento. Até quando Moisés livrava Israel da escravidão do Egito, eles murmuravam sem parar. Êxodo 16:68. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Não se esqueça, que através das lutas, se alcançam as vitórias, e quem só se murmura, já está derrotado. Confira abaixo, Tiago 3:8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e mal incontido, carregado de veneno mortífero. 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glomarieis disso, nem mintais contra a verdade. 15.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. A busca incessante por Deus na hermenêutica da Bíblia, a fé, significa a busca. Deus não ajuda quem não se move, assim ele guiou Abrão para a terra prometida, Gênesis 12.5, e para Moisés foram 40 anos até o Sinai, Êxodo 19.2, 3. Por toda a Bíblia, Jesus ordena levanta-se e ande para que receba as bênçãos. Veja a mulher do fluxo de sangue foi curada após 12 anos buscando, Lucas 6:19. Cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Jesus confirma a busca como fundamento de fé quando responde a ela, e muitos outros que buscaram nele. Lucas 8:48. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Para receber as bênçãos, é necessária a busca. Se a pessoa não puder fazer por si só, alguém tem que representá-la, como no caso do centurião intercedendo pelo seu servo enfermo, Mateus 8:5-10, Lucas 7:1-10. E mais adiante no milagre de Cafarnaum 4 homens levaram um paralítico e o abaixaram pelo telhado, 2-3-4. Todavia, sem atitude não há benção. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hb 11:6. Mesmo indiretamente, como quando o servo de Naamã convenceu a obedecer ao profeta de Deus para livrá-lo da lepra que o acometia, 2 Reis 5:2-10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Em 1:22. 14, 13, 19 está escrito, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem carnal, por isso não conseguem alcançá-la. Muitas vezes somos como Naamã, nós sabemos os caminhos corretos a seguir, mas queremos determinar até o mover de Deus em nossas vidas. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então, foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. 2 Reis 5:12, 13. Por isso, o rei Saul, que foi escolhido pelo povo, 1 SM 8:19, pelo Senhor, 1 SM 9:17, 10:24, e por sorte, 1 SM 10 2.20-21, acabou destituído do poder, em favor de Davi, cometendo atrocidades, cujas consequências o levaram a suicidar-se. E Samuel 31:4. Morte física, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, e espiritual, ele está no inferno, mesmo tendo adorado o muitíssimo a Deus, mas por querer servir somente a própria vontade, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:12-16. Vai que Deus tenha lhe reservado uma área equivalente a 10 quarteirões da rua em que você reside, que não houvesse outras pessoas morando ali, mas você nunca plantou uma só semente, e o pouco que tinha a formiga cortadeira, os gafanhotos e as pragas, não te deixaram provar dos frutos desta terra, só porque você não cuidou. Assim, e a vida da gigantesca maioria dos cristãos atualmente, padecem por restrições financeiras e até de fome, e a seus filhos ensinam ser aquilo que Deus lhes reservou, mas não, somente reflete sua preguiça ou ignorância. Em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E o resultado, está descrito em Mateus 25:30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A receita da vitória, a receita para se livrar do mal é simples: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas difícil de aplicar, por nossa natureza pecaminosa. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O diabo é inimigo da prosperidade do homem, para levá-lo à morte ele não poupou a Deus, quando se fez homem em seu Filho unigênito Cristo Jesus. Acha que vai poupar você? E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás,
Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos, acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lucas 4:13. A forma mais fácil de cair nas ciladas de Satanás é crer que ele não poderá lhe atingir, que você é santo, que Deus irá lhe livrar dele, não importa a circunstância. A Bíblia se refere a santos como aprovados, até ali. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:2.15 e 21. Então você é de Deus, mas adora seu time de futebol, aquele artista sertanejo ou de TV, seu carro, o cavalo, novela, videogame, o corpo, a vaidade, celular, redes sociais, o pastor ou o papa, marido ou esposa, homem ou mulher, pois saiba a admiração em demasia a idolatria ou qualquer costume que esteja absorvendo sua vida. RM 14:14. Sei e estou convencido, no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. 1 Coríntios 6:12, 13. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Por outro lado, convém praticar exercícios físicos como uma prática saudável defendida acima, de que vale para Deus árvore que não dá frutos, cavalo manco, ovelhas sem lã, vaca sem elite, são como ter um servo ou uma serva doente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6:19. Conheci uma serva de Deus irrepreensível no proceder, santificada, mas que não cuidou do corpo, pela falta de exercícios e má alimentação, acabou adquirindo pressão alta e depois diabetes, que lhe destruíram a vida. Aproveite o seu tempo que Deus lhe deu para ter uma vida útil. Lembre-se que você só vai colher o que você plantou. Se nada planta, como há de querer colher alguma coisa? Tiago 3:11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Tiago 13:12. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Mateus 7:16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Deus não se agrada do preguiçoso. A Bíblia contém 20 referências a respeito do preguiçoso. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Paulo, semelhantemente, trabalhei muito mais do que todos eles. 1 Coríntios 15:10. No Antigo Testamento, livro de Provérbios, encontramos, vai ter com formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. 6:6. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 6.9. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. 13.4. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos. 15.19. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. 21.25. O preguiçoso tem as suas desculpas, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. 22.13. A sonolência te cobrirá de trapos. 23 e 21. Produzir e prosperar. A produção é como um rio que gera prosperidade tanto ao indivíduo como para os outros próximos a ele. Assim é a boa árvore que gera frutos e produz sombra onde os pássaros e forasteiro possam abrigar-se. Você se orgulha de uma roupa, um animal ou uma planta que encanta aos olhos estrangeiros. Assim é nossa vida para Deus. Toda pessoa em Cristo tem por obrigação de obter sucesso na vida, porque nada agrada mais a Deus que ver seus filhos felizes. Tome posse da benção e reivindique para si. O sucesso lhe pertence por direito.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Lucas 6:43, 44. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15:2. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a te moverei do seu lugar o teu castiçal, caso não te arrependas. Apocalipse 2:5. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 13:10. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Mateus 7:19. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eclesiastes 3:9-13. A tese da nova teologia da prosperidade baseia-se na austeridade, no sucesso profissional e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Como o nome sugere, esse princípio é que deveria estar sendo defendido desde o início, e sendo uma teologia que trata das coisas de Deus não poderia jamais ser má, injusta ou opressora. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Conclusão: prosperidade é a vontade de Deus para todos que nele creem, que não são dados aos vícios, aos jogos, e à prostituição, consequentemente obtendo êxitos marcantes em todas as áreas de sua vida financeira, familiar, afetiva e social. Por exemplo, todo cristão deve cuidar que a torneira não tenha vazamento, que as luzes não fiquem acesas sem necessidade por uma questão ambiental. Todo desperdício deve ser evitado. Não é bom que um seguidor de Cristo tenha sua cerca caindo, tomada que não funciona e luz que não acende, porque essas coisas pequenas são usadas pelo inimigo para minar o ânimo e o aproveitamento do tempo do fiel, resultando em desgraça de sua vida pelo acúmulo de coisas não resolvidas, que juntas, se tornam um obstáculo importante para o sucesso de suas vidas e dom da prosperidade, como Deus gostaria de prover àquela família. A vida do cristão é como um copo d'água na imensidão do deserto. O copo é você e a água é o Espírito Santo, que intercede na comunicação dos homens com o Deus Altíssimo. O deserto é o mundo que evapora água constantemente pelo calor, vento e insolação. Sendo que sempre temos que estar atentos para encher-nos do Espírito, para que transborde não deixando espaço para o adversário. Se você não cuidar de seu copo, a água dele evapora e então, você se tornará seco como um meio desértico que lhe cerca, desprovido das águas de Deus. Para evitar que isso aconteça, mantenha sempre ligado no seu imaginário o detector de armadilhas do demônio, para que jamais seja atingido por elas. Nunca se descuide, vigie para que ela não possa atingi-lo. O inimigo não gosta de dificuldade e logo busca outro mais fácil para derrubar. Ore para Deus lhe dar discernimento e, na dúvida de como agir, use sempre a tática Jefa, para o que Jesus faria nesta situação, é infalível. Que a paz de Cristo, o nosso Deus, seja convosco e derrame bênçãos incessantes para a vossa vida, em nome de Jesus. Amém.